Muito bem. Dárcio, eu vou até dar um nó aqui na nossa pauta e vou resgatar um assunto de ontem, que a gente acabou não repercutindo no radar ao longo da programação, porque o Lula, o atual presidente mandatário da República, falou pelos cotovelos, mas falou já num horário em que nós não repercutimos aqui no nosso radar. Sei que muitas vezes é até uma tortura para muita gente que está no rádio, o Lula falando eu tento poupar ao máximo, reduzir o número de segundos, mas algumas falas do Lula mostram que as coisas de fato não estão exatamente no lugar e não é só no Brasil, não. As falas dele deixam algumas coisas no ar para gente. Ele esteve no seu estado, estava no Espírito Santo, de onde você fala. Portanto, eu vou puxar primeiro essa pauta do Lula. Vou pedir para o Lanza separar dois vídeos. O primeiro, o Lula falando sobre segurança pública, falando sobre defesa. E depois o Lula provocando líderes mundiais. E aí vocês vão entender o que é que está em jogo nessa eleição de 2026. Darcy, por que eu estou exibindo esses dois vídeos? E sei que, de novo, é uma tortura para mim, muitas vezes, se passar de um certo número de segundos, é perturbador ouvir tudo aquilo. Mas é importante para que nós, multiplicadores, neste ano, e não falo porque estou atrás de um microfone, Darcio também, não, todos nós que estamos juntos aqui, nesse meio de tarde de sexta-feira, somos multiplicadores da informação. A gente precisa mostrar para as pessoas que este senhor que está dizendo o que eu vou mostrar agora em dois trechos curtos não pode seguir à frente do Brasil por mais 4 anos. É isso que está em jogo em 2026. Não tem mais nenhuma condição, nós brasileiros, de viver com mais 4 anos de PT, com mais 4 anos de Lula. Lanza, aperta o play no primeiro trecho, por favor. Esse país tem que resolver o seu problema de segurança. Não é possível um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca, um país com 8.000 quilômetros de fronteira marítima, um país com a maior floresta tropical do mundo, um país com 12% da água doce do planeta, um país que tem tanto minério de ferro, tanto ouro, tanto minerais críticos, tantas terras raras, que a gente nem sabe o que a gente tem, ficar desguarnecido como está. Qualquer um que quiser invadir aqui, vem e invade, porque a gente não tem a segurança necessária, porque nunca pensamos nisso. Mas agora, depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, depois que ele disse que o Canadá é dele, depois que ele disse que o Canal do Panamá é dele, quem é que ele não vai dizer que a Amazônia é dele? Quem é que diz? Então é o seguinte, nós vamos ter que cuidar. Nós vamos ter que assumir a responsabilidade de cuidar desse país. Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco vem um maluco que quer tomar esse país. Então, vamos lá. Ele está dizendo que é preciso cuidar do país. Eu vou pegar então do final da fala dele, vou trazer 2 ou 3 apontamentos breves. Primeiro ponto. Qual foi o partido, o grupo político que passou mais tempo à frente do Brasil desde o fim do regime militar, desde a redemocratização, pode chamar assim? Qual foi o partido e o grupo político? Eu acho que foi o PT. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma quase 2, Lula 3. E agora ele descobriu que é hora de cuidar de determinadas áreas, por exemplo, segurança pública, defesa, polícia de fronteira. Agora ele entende que é a hora. No final, entrando daqui a pouco no segundo semestre, ou seja, no último semestre desse que, se Deus quiser, será o último mandato de Lula no poder. Agora é hora de cuidar do Brasil. Outro ponto. Ele está querendo dizer que o Trump vai invadir a Amazônia. Nós estamos em 2026 e ele começa aquele discurso. Faltou imperialismo yankee na frase, faltou os estadunidenses, talvez alguma coisa. Mas ele tenta partir para uma linha ideológica empoeirada, mofada da esquerda. De novo, esse discurso.
E por fim, eu vou até guardar um pouco mais da questão da criminalidade para daqui a alguns minutos, porque ele falou mais, porque quando a gente ouve a esquerda falar em segurança pública e combate à criminalidade, só pode ser piada. Só pode ser piada. Porque nós temos duas facções criminosas no Brasil com estrutura de multinacional do crime, com características de máfia, sobretudo o PCC. Falaremos do PCC de novo hoje, porque uma senhora influenciadora digital, advogada, foi presa ligada ao PCC e ela é petista declarada. Ela tem fotos com o Lula neste mandato. Mas o Lula não quer classificar PCC e Comando Vermelho como narcoterroristas, como os Estados Unidos quer, como é a ideia do combate a esses grupos, a essas facções no continente. Tá aí o escudo das Américas. Mas para não me alongar mais, vamos ouvir mais um trecho do Lula e depois a gente passa para o Darcio. Quem é deles que já trabalhou 25 anos no chão de fábrica? Ninguém. Quem é deles que já ficou desempregado 2 anos e meio? Ninguém. Quem é dele que já gastou bituca de cigarro na porta da padaria porque não tem dinheiro para comprar cigarro? Ninguém. Quem é dele que já foi almoçar e não tinha nem ovo na marmita para comer? Ninguém. Quem é deles que já morou em rua, que encheu 1,5 metro de água dentro de casa, que acordou meia-noite com rato, barato e fezes boiando para tirar minha mãe e levantar a cama? Ninguém. Quem é deles que já passou fome? Ninguém. Eu falei, sabe de uma coisa? É eles que têm que aprender comigo e não eu que tenho que aprender com eles. É eu que tenho que ensinar para eles. E isso me deu muita respeitabilidade, porque eu sei de onde eu vim, sei aonde eu estou e sei para onde eu vou votar. Eu não tenho na minha vida nenhuma ilusão. Então deixa eu falar para vocês uma coisa, gente. Vocês não têm noção do profundo respeito e da profunda admiração que eu tenho pela obstinação de vocês de fazerem o que vocês acreditam que é importante. Acho que já tá bom. Darcy, eu não vou mais. Para mim começa a virar tortura. Mas rapidamente aqui, Darcy. Eu acho que o último registro em carteira do Lula data de 1976, 77, eram as indústrias Vilares no ABC Paulista. Desde então não vejo, ninguém mais viu o Lula trabalhar. Então é esquisito um pouco esse discurso. E segundo, ele vai ensinar o quê aos líderes mundiais? O mensalão? Ele vai ensinar a praticar petrolão? O que ele vai ensinar? Ele vai ensinar a tomar aquela água que passarinho não bebe e comer torresmo, né? Agora, é curioso porque você falou bem, registra em carteira, porque trabalhar mesmo, eu desconheço esse registro histórico. O que eu conheço é o dia que ele foi para um sindicato, direto para o sindicato, para o setor de previdência, veja que coincidência. Ele foi para o setor de previdência trabalhar com o irmão dele, veja que coincidência mais uma vez. E lá ele pediu para conhecer uma viuvinha que recebesse uma boa pensão e assim ele conheceu a Marisa. E nesse mesmo período ele conquistou a primeira coisa, que foi o nome Lula, porque o Lula era um sindicalista conhecido que morreu num acidente. Esse foi a primeira aquisição não autorizada de Lula. Mas vamos falar da visita, porque é interessante essa visita do Lula aqui no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo e eu vou trazer para vocês algumas informações interessantes. Vamos lá. Primeira coisa, aquela região é uma região que tem começado a prosperar, Silvio Navarro. Inclusive, tem pessoas mandando recado aqui, o Carlinhos Bermudes, o Anderson Guidetti, o Júnior, mandando mensagem. Convido o Silvio para ele conhecer. Então, estou passando um convite aqui ao vivo, Silvio Navarro, para você passar uma temporada nessa região maravilhosa em que o Lula esteve. Lamentavelmente, ele nem desceu no aeroporto, ele foi direto para aquela região, né? Nem rodou aqui o estado, não rodou a região. Aquela região está recebendo agora uma fábrica importante de veículos
GWM, uma fábrica chinesa, né? Mas tem lá porto, tem toda uma série de atividades sendo desenvolvidas na região que precisam de infraestrutura, precisam de investimento. E o Lula poderia ter falado sobre isso, geração de emprego, renda, oportunidades, porque, além de tudo, Silvio Navarro, é uma região que ainda tem algumas carências, porque é uma região, sobretudo, indígena. E aí, adivinha, Silvio Navarro, o que aconteceu? Eles convidaram os índios? Será que eles convidaram os índios? Convidaram. Mas veja só o que rolou. Dê uma olhada aí. Hoje estamos aqui em mais um dia de Sexta Teia Nacional, onde está acontecendo dentro do nosso próprio território, mas só utilizaram a nossa imagem e não nos colocaram como protagonistas. O povo tupiniquim foi chamado para divulgar, fortalecer e dar rosto a esse movimento, mas quando chegou a hora da nossa participação real, a gente foi retirado da programação. Nossa intenção era ocupar aquele espaço de forma legítima, mostrar que existimos, resistimos e queríamos participação de forma efetiva. Quando nós nos aproximamos, os seguranças empurraram nosso povo para trás e fecharam a passagem. E com isso, houve tensões e empurrões. Esse vídeo é um protesto por respeito, por participação verdadeira e por voz dentro de um espaço que também pertence a nós, povos originários. O que aconteceu hoje mostra exatamente o que enfrentamos dentro dos nossos próprios espaços: apagamento, silenciamento e tentativa de exclusão. Mas seguimos firmes, porque o povo tupiniquim não nasceu para assistir de longe. Nascemos para ocupar, resistir e falar dentro do nosso próprio território. Darcy, explica pra gente que eu não tô entendendo. Foi o governo do PT, foi Lula que embarrou esse pessoal? É isso que fica claro? Exatamente, Silvio Navarro, que vocês estão escutando pela voz das próprias indígenas, que são mulheres. A pergunta é, só será que a Janja e o Lula, a Janja estava presente, eles tomaram a pílula vermelha? Será que foi isso? Expulsaram as indígenas que foram convidadas para o evento do Lula, seguranças do Lula expulsaram as indígenas, porque elas já tinham cumprido o seu papel, que era fazer uma fotografia. O Stuckert aparece na imagem, naquela imagem que elas estão sendo expulsas. O Stuckert, o fotógrafo do Lula, ele está em cima do palco, não sei se vocês repararam isso. Ele está ali, ou seja, a função delas foram utilizadas e depois descartadas. Isso é o governo Lula. Ele esteve aqui para uma missão que poderia ser importante para a região. Repita, essa região de Aracruz, Silvio Navarro, é uma região belíssima, de um povo trabalhador, um povo de bem. E, no entanto, ele veio, utilizou as indígenas, a imagem delas, descartou e fez uma série de provocações ao Donald Trump, provocações absolutamente desnecessárias, que não conta, Silvio, de que a reunião nos Estados Unidos não foi boa, e ele está utilizando esses eventos públicos para provocar uma eventual sanção e justificar o fracasso econômico do seu governo. Agora, sinceramente, utilizar o povo capixaba, utilizar as indígenas, enfim, usou as pessoas para poder fazer um palanque eleitoral para atacar uma nação estrangeira, em vez de tratar dos investimentos tão necessários para o povo capixaba, eu sinceramente acho que foi um baita desrespeito, não só com a população do Espírito Santo, com o povo indígena que vive na região, mas também um desrespeito com a nação inteira. Vou aproveitar que você falou de Donald Trump, lembrou da visita de Lula aos Estados Unidos recentemente, que não foi boa. Tentaram, de alguma forma, passar um verniz na imprensa tradicional brasileira, na chamada grande imprensa, grande talvez pelos repasses da SECOM, que continuam irrigando redações de grandes emissoras, alguns jornais e revistas por aí. Mas o ponto é, tentaram passar um verniz de que foi produtivo, a brincadeirinha do Lula depois no microfone atendendo a alguns repórteres, a brincadeirinha com a Copa do Mundo, dos vistos, não vai tirar o visto dos jogadores da Copa, enfim, acho que ainda está fresca também essa memória da visita do Lula, que cancelou coletiva inicial, que não atendeu a imprensa
depois do almoço com Trump, que não levou a foto abraçado com Trump que queria.